Aconteceu às vésperas da final da Libertadores. Flamengo tem trunfo por reforço, chegada do Mengão a Lima, capital do Peru, para esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje faltam exatos dois dias para a final da Copa Libertadores da América. E quando comecei essa contagem regressiva aqui, faltava para mais de 20, né? E o tempo ele vai passando assim, por mais que a gente fique ansioso, ele vai indo embora, né? Vai passando até rápido e faltam 2 dias, meus amigos. Para quem sabe, vai dar tudo certo. O Flamengo ser tetracampeão da Copa Libertadores da América. O Flamengo chegou à capital peruana, Lima, por volta das 11h15 da noite. O avião do rubro-negro pousou em Lima. Uma festa, assim, maravilhosa da torcida do Flamengo. Todo mundo caminhando ali, né, para o hotel do Flamengo. Uma recepção calorosa, uma recepção maravilhosa do time do Flamengo em Lima. O Flamengo vai ter um treinamento hoje. Eu estarei lá já para fazer essa cobertura do treinamento do Flamengo de hoje, diretamente do CT da Federação Peruana de Futebol. E também tem um treino de hoje, da quinta-feira, e tem um treino também da quinta-feira, né? Que aí é o D-1, tem que ver se pode gravar, se não pode. E não é o treino inteiro também, tá, pessoal? São 10, 15 minutinhos ali exigidos da Conmebol por força do regulamento, né? Arquivo de mídia, né? Essa coisa toda que a gente sabe que é promovido. Vai ter a coletiva pré-jogo também, né? Aí já na sexta-feira, a coletiva do Abel e do Felipe Luiz. Evidentemente que nós estaremos na coletiva pré-jogo do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para trazer as palavras do treinador do Flamengo à véspera, né, da final da Libertadores. Foi bem bacana, foi bem legal a chegada do Flamengo. E eu tô pegando meu voo daqui a pouco, hein? Tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui de manhã / de madrugada. Vou para São Paulo. De São Paulo, eu e o Gordó nós vamos para Lima e chegaremos em Lima às 10 horas da manhã de Lima. Meio-dia, horário de Brasília, são mais ou menos aí 5 horas de voo daqui até Lima. Então não é pertinho, pelo contrário, é bem distante. Mas dá para esticar, pegar essa aí de emergência, dá para dar uma esticada na perna, ler um livro, escutar uma música, enfim, a gente vai ali naturalmente gastando o tempo. E, cara, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô muito feliz porque eu vou nessa final de Libertadores. Eu estarei nessa final de Libertadores. Porque eu estive em 2019, naquele título épico. Em 2020 o Flamengo não foi. Em 2021 eu estive também no Uruguai. Em 22, infelizmente, por razões que vocês sabem quais, né? Vocês sabem quais, eu não estive na final. Eu e meu pai, nós íamos à final e chegou no aeroporto, bateram a porta na nossa cara e acabou que a gente não foi. Para a final, 23 o Flamengo não foi, 24 não foi, agora 25 eu irei para a final da Libertadores. Isso é motivo de muito orgulho, de muita alegria e cobertura, conteúdo quase que infinito para vocês aí nas redes e também aqui no canal Mengão Melhor. O Flamengo viajou Alexandro, Alairton, Lucas, BH, Carrascal, Cleiton, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Cebolinha, Vitor Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Lino,
Saul, Vinha e o Alacena, todo mundo. Viajou todo mundo. É lógico, a chance do Pedro entrar em campo deve ser, sei lá, de 1%, né? Ou então 0,5%. Eu não vou aqui cravar nada, porque, gente, é um jogo único, é uma final, é sei lá o que o jogador é capaz de tentar fazer para estar em campo. Se não atrapalhar ali na configuração do banco de reservas, né? Se permitir ali no banco de reservas, eu deixaria o Pedro no banco. Lógico, primeiro tem que ter uma conversa com o jogador, se ele aceita, mesmo que não 100% tratado estar no banco, ele precisa aceitar isso, ele precisa querer isso. Quer, aceita, eu deixaria no banco. Sei lá, meu irmão, tá no desespero, falta 5 minutos, 10 minutos, bota o cara lá para tentar ali, quem sabe, fazer alguma coisa. Então eu deixaria ele no banco, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa situação só no dia do jogo, né? Efetivamente, o Flamengo divulgando aí os relacionados para o jogo. Esses aqui são os relacionados para a viagem, que embarcaram para Lima, no caso, não necessariamente relacionados para partida. Concomitantemente a isso, o Flamengo está a um jogo de ser campeão brasileiro contra a equipe do Ceará. Basta uma vitória, 3 pontos já cravam o título brasileiro do Flamengo, e um título que o Flamengo vai dominar sob vários aspectos. O Flamengo tem mais vitórias, 22 vitórias. O Flamengo tem menos derrotas, 5 derrotas. O Flamengo tem mais gols marcados, 73. Menos gols sofridos, 23. Melhor mandante, somando 44 pontos no Maracanã. E aí, tem time que não tem 44 pontos nem somando, né? Em casa e fora de casa. Melhor visitante com 30 pontos. Melhor turno com 43. E melhor retorno até agora com 31 pontos no segundo turno. Então é o time de longe disparado. Apesar de algumas oscilações em algumas partidas, é o mais regular do Campeonato Brasileiro. Domina sobre todos os aspectos, ataque e defesa, mais vitória, menos derrota, mais vitória fora, mais vitória em casa, domina sobre todos os aspectos. É um time realmente bem regular, e os matemáticos já colocam aí 96% de chance do Flamengo ser campeão brasileiro. E aí, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês, por isso que a matemática, nesse caso, eu acho que fica muito subjetiva, porque a rodada muda, ela automaticamente precisa mudar também, né? Então, teve momentos aí que o Flamengo até 10% de chance. Então, eu não levo muito a ferro e fogo isso daí, porque tem muitas variáveis, né, numa partida de futebol. Um jogador pode ser expulso, um jogador pode ter uma lesão, são muitas variáveis para você colocar num quadrado e é isso, cravar exatamente que é isso. É muito difícil você, evidentemente, fazer isso. Rapaz, o que tem de torcedor rubro-negro indo de ônibus para Lima é brincadeira. Tem muita gente aí passando a Cordilheira dos Andes nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para chegar a Lima. E ontem a Raíssa Simplício publicou um vídeo nas suas redes sociais de torcedores do Flamengo tirando barricada da estrada, rapaz. Pois é, uma das estradas bolivianas estava com um monte ali de areia, de terra, que era a barricada. Eles arrumaram uma pá e estão tirando toda a terra ali que estava impedindo a passagem do ônibus, uma estrada inclusive bem precária, de chão batido mesmo, e os caras tirando ali com a pá, né, a terra, os torcedores do Flamengo, né, tirando ali para ajudar, para possibilitar, na realidade, a passagem do ônibus no meio da estrada. Isso aí é na Bolívia, tá? Porque tem que cruzar a Bolívia, a não ser que você vá lá pelo Acre, mas se não for aqui pelo sul do país, tem que cruzar a Bolívia, e aí você chega ali naturalmente no Peru. Cara, uma verdadeira saga realmente protagonizada por esses torcedores do Flamengo. E de ônibus são 5 dias aí de ônibus para se chegar em Lima.
O comentarista Paulo César Vasconcelos, do Sport TV, teceu o seguinte comentário. Achei interessante destacar e trazer aqui. Aquele Flamengo de 2019 apresentou ao Brasil um técnico que impactou muito no nosso modo de pensar futebol, que foi Jorge Jesus. Ele desembarcou aqui não muito conhecido e fez um trabalho que não só levou o Flamengo às vitórias, ele é maior do que isso, porque trouxe ao futebol brasileiro um impacto muito acentuado. O trabalho do JJ, o futebol brasileiro começou, a partir do trabalho do JJ, o futebol brasileiro começou a olhar para os técnicos da Europa. Não se pode negar que há uma marca transformadora do Jorge Jesus, tanto para o Flamengo quanto para o futebol brasileiro. E aí o Ramon, ex-lateral, que passou pelo Flamengo, jogou no Corinthians, jogou também no Vasco da Gama, falou, concordo, para mim, existe uma era anti-JJ, antes de JJ e pós-JJ, também acho. O velhinho, ele revolucionou o futebol brasileiro. Outros estrangeiros já estiveram aqui treinando clubes do nosso país, mas após a chegada e o sucesso que o Jorge Jesus fez, aquele sucesso estrondoso, aquela equipe maravilhosa que amassava o adversário, a partir daí se olhou mais para os técnicos estrangeiros. E hoje no futebol brasileiro, se você pegar o Santos, tem o Vojvoda, que é argentino, o Flamengo é um brasileiro agora, o Felipe Luiz, mas já teve vários outros estrangeiros. Você tem aí no Fluminense hoje o Zubeldia, você tem Ramon Dino no Internacional, você tem, sabe, um monte de clube aí realmente com técnicos de fora. Com técnicos, o próprio São Paulo com Crespo também, né, entre outras equipes aí pelo Brasil, tá? Botafogo, Ancelotinho e filho do Ancelotti. Saúde, o Flamengo pode ser o segundo espanhol a ganhar a Libertadores e família torce. E diz, seria um plus. O que acontece é que o primeiro espanhol a ganhar Libertadores foi o Pablo Mari, justamente no Flamengo em 2019, quando ele conseguiu, né, esse feito. O pai do Saúl, seu José Antônio Nínguez, e seus irmãos Aaron Nínguez e Johnny Nínguez também foram jogadores profissionais. E o Johnny falou o seguinte à Globo. Acredito que Saúl é um privilegiado por poder colocar esse troféu em sua galeria. Há muita vontade, ele está muito feliz com essa possibilidade. Creio que vão fazer uma boa final e tomara que termine da melhor maneira. Para ele seria um plus no currículo, ganhar uma Libertadores seria muito bonito para a sua carreira. Estou seguro que vai conseguir. Tomara. Tomara. Né? Tomara. E o Saúl é assim, ele vem jogando partidas abaixo, né? A gente naturalmente precisa reconhecer isso, mas também a gente precisa reconhecer que o Saúl, ele é um bom jogador, né? E bons jogadores também oscilam, de fato, talvez seja o pior momento para ele ter esse tipo de oscilação, né? Mas, em contrapartida, a gente tem o Bruno Henrique, tá melhorando, mas já teve pior, e o Saúl melhor. E o jogador de futebol, gente, é isso, ó. Tirando aquele extra-série, craque, o próprio Arrascaeta, né, mas ele mantém uma regularidade muito alta, mas tirando esse tipo de jogador, você sempre vai ter isso. Melhora e caída. A não ser que o cara seja ruim mesmo. Aí é caída vertiginosa, ou então o cara não queira mais saber de futebol. Aí é um negócio terrível, realmente. Pessoal, o Flamengo foi multado em 120 mil dólares, que dá mais ou menos aí 648 mil reais pelo atraso do reinício do jogo contra o Racing na Argentina. Pela Libertadores, Felipe Luiz também recebeu uma multa de 80 mil dólares, que dá mais ou menos 432 mil reais, por ser o responsável pela equipe e a demora para recomeçar o segundo tempo, pessoal. Então o Flamengo tomando uma multa da Conmebol. Eu, sinceramente, já esperava que essa multa iria acontecer. Acho até... Aí é questão de feeling, tá, pessoal? Não tô dando aqui nenhuma informação. Acho até que o Flamengo... ele atrasou a volta de propósito para esfriar o Racing. É lógico que isso, mas aí o tempo não ia passar, Pedrão. Mas você esfria a torcida, você esfria o ambiente, você esfria
o adversário que já tinha voltado correndo, a ansiedade do adversário, ela aumenta a partir do momento que você não chega logo ali para disputar o segundo tempo. Então acho até que pode não ter sido isso, pode ter sido o Filipe Luiz ali estabelecendo melhor questões táticas e coisa e tal. Pode, mas eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso, que foi realmente proposital, e aí a Conmebol vai aplicar, e como vai aplicar o Racing também a multa lá pelos sinalizadores, o que eu acho também um verdadeiro absurdo. Bap, em entrevista, falou: nós nos planejamos para jogarmos 81 jogos em 25, isso estava definido no dia 20 de dezembro de 24. Então, o planejamento era de trás para frente. Nós queremos disputar tudo, ganharmos tudo. Todo o planejamento fez parte disso. Mas eu acredito que para o próximo ano vai ter que fazer alguns ajustes no planejamento, como, cara, o elenco tem que ter 4 zagueiros minimamente confiáveis. O treinador, ele não costuma dar muita oportunidade para a categoria de base. O cara é ruim, mas precisa ter tempo, você precisa botar o cara para jogar, e para isso você precisa utilizar partidas menos importantes que o treinador, no meu entendimento, utilizou algumas vezes de forma precária, não foi algo sistemático para dar ritmo. Então, já que o treinador tem esse perfil, buscar jogadores mais experientes ali para a zaga, pelo menos 4, até porque tem jogador convocável da zaga do Flamengo, como é o caso do Danilo, o próprio Léo Ortiz já foi convocado, mas não está sendo mais, o Alexandro, que pode fazer a função como zagueiro, é lateral esquerdo, mas também é convocado, então precisa fazer esse ajuste no planejamento. Camavinga diz que vai torcer pelo Flamengo, meus amigos. Pois é, entrevista à TNT após a partida diante da equipe do Real Madrid, ele revelou ser, abre aspas, um cria e que vai torcer pelo Flamengo, pessoal. Olha que bacana, né? Isso aí é obra do Vinícius Júnior, né? Naturalmente. E através desses crias, né, do Ninho do Urubu, o Flamengo também passa a ser mais conhecido mundo afora, né? Como é o caso do Camavinga citando essa situação. Flamengo tentou a contratação de PP do Porto na última janela de transferências. As conversas do rubro-negro foram conduzidas por José Boto, que apresentou uma proposta de 25 milhões de euros e pode ser um alvo também para a próxima janela de transferências que abre, se não me falha a memória, no dia 2 de janeiro, pessoal. Tá? Janela internacional de transferências aqui do início do ano, da temporada brasileira, né? A prioridade do Flamengo é justamente essa, um atacante, o PP mais um ponta, mas ok, zagueiro e goleiro. Eu já falei, cara, vai lá no Cambeses do Racing, muito bom jogador, muito bom goleiro, mostrou contra o Flamengo, e não só contra o Flamengo, é convocado aí direto para a seleção argentina, o que pode ser um problema também. Mas aí o cara vai ser convocado, mas tem o Ross, e vão disputar a vaga, não significa que o Cambeses vai ser titular, vão disputar a vaga aí, né, no Flamengo. Filho de Wendel do Zenit estará em Lima para acompanhar a final da Copa Libertadores da América. O jogador compartilhou nas suas redes sociais uma foto do filho embarcando com um manto rubro-negro, pessoal. E o Wendel, pelo que eu sei, também é aí um dos alvos do Flamengo, apesar de não ser dessas posições. Se fala no Nino também, né, para a zaga, mas é o que eu sempre digo, para negociar com o Zenit é bem complicado, apesar que o grande trunfo do Flamengo é que é outra diretoria, que está aí agora. Não é que o Zenit fez negócio com o Flamengo, eles pagaram a multa, mas já tem um contato melhor. Enfim, a gente vai debatendo isso aí ao longo dos dias. 3 dias, aliás, 2 dias para a final da Libertadores. Tô partindo para Lima, me desejo boa sorte, fiquem com Deus, tamo junto, saudações rubro-negras. Vambora!